Olá pessoal, bem-vindos ao que é Marketing Secrets. Hoje vamos de um para milhares de pessoas na área de nutrição. É isso que vamos falar já a seguir. Todos os dias o empreendedor tem de efetuar 3 vendas. A venda a si mesmo, a venda à sua equipa e a venda ao cliente. Para que isto aconteça com a maior eficácia possível, precisamos de algo muito forte: marketing. Marketing é a única resposta possível para fazer crescer pequenas empresas que não têm um músculo financeiro para enfrentar os tubarões do mercado. Por isso, a pergunta é: como é que podemos fazer um marketing que seja poderoso e ao mesmo tempo não esvazie os nossos bolsos? O meu nome é Ricardo Teixeira, sou empreendedor há mais de 2 décadas e um apaixonado por marketing. Todas as semanas procurei partilhar estratégias e táticas de marketing que procurem responder a esta pergunta. Bem-vindo ao QI Marketing Secrets. Olá pessoal, bem-vindos ao que é Marketing Secrets Podcast. O meu nome é Ricardo Teixeira e hoje tenho a presença de mais uma pessoa nesta ronda que vocês estão a assistir. Hoje o nome dela é Sandra Ribeiro. A Sandra tem tido um percurso absolutamente fenomenal, fruto muito também do trabalho dela, como é óbvio, mas vamos conhecer a jornada que já aconteceu até aqui e que provavelmente teremos no futuro. Por isso, bem-vinda Sandra, obrigado por teres aparecido por aqui. Olá Ricardo, obrigada pelo convite, é sempre uma honra poder falar contigo e poder falar sobre esta nossa jornada também em conjunto. É verdade. Sandra, diz-me primeiro de onde vens, okay? Mesmo onde local, e o que é que fazes, okay? Que é para nos encontrarmos aqui com as pessoas. Bom, então eu moro no Porto e sou nutricionista. Como é que isto surgiu? Porque é uma coisa que nunca te perguntei. Como é que surgiu? Então, assim, eu tenho uma licenciatura inicial em Ciências da Educação, sempre gostei muito de comunicar, de ajudar as pessoas a desenvolverem alguma das suas áreas e depois, quando a minha filha nasceu, portanto ela já tem 16 anos, eu senti muito gosto por perceber como é que poderia ser a alimentação dela, como é que eu poderia melhorar. Então isso levou-me também por uma vida nova, uma descoberta nova, descobri que adorava de facto nutrição e desde então eu gosto muito de trabalhar com mulheres e gosto muito de trabalhar com crianças, embora o maior grosso do meu trabalho neste momento seja com mulheres, mas sempre gostei muito desta parte da infância, justamente pelo desenvolvimento aqui das nossas crianças. Então comecei a desenvolver a minha atividade nutricionista, sempre com um foco muito na educação, portanto esta minha primeira formação inicial que nunca saiu de mim. Onde é que começaste a trabalhar inicialmente? Comecei a trabalhar em clínicas privadas, hoje em dia trabalho num hospital privado, mas comecei sempre muito com consultório também arrendado, depois em algumas clínicas. Fazendo aqui um percurso mais ou menos da semana, como é que ia? Tu saltavas de clínica em clínica, basicamente, se calhar no próprio dia saltavas entre 2 clínicas? Sim, basicamente, ou seja, a vida do nutricionista é muito de saltar de sítio em sítio, não é? Ou seja, ou nós temos um emprego por conta de outrem, trabalhamos num local onde temos o nosso dia preenchido todo lá, mas essa não é a realidade da maior parte dos nutricionistas. A maior parte dos nutricionistas trabalha em regime de quase freelancers, não é? Ou seja, trabalha umas horas aqui, trabalha umas horas ali, de forma a ter uma agenda mais ou menos completa durante a sua semana. É óbvio que isso implicava ir de um sítio, ir para outro e tinha mais ou menos uma agenda fixa com os locais onde eu estava a trabalhar. Portanto, esse era, digamos, o meu dia-a-dia. Ou seja, o dia-a-dia era 1 para 1, em grande esforço, sempre de um lado para o outro, acabar a semana, calculo eu, sempre bastante cansada. Como é que depois surge o online? Depois, então, o que é que acontece? Eu sempre era aquilo que eu estava a dizer, eu sempre senti este gosto por tentar ajudar o máximo que eu podia os meus pacientes e muitas vezes eu gosto muito de tratar a área do emagrecimento, adoro ajudar as pessoas a redescobrirem um sorriso, uma leveza, mais saúde, uma outra autoestima e muitas vezes aquilo que me deixava um pouco frustrada é que eu achava, não é, que as ajudava em tudo, no plano alimentar, a explicar como é que poderia cozinhar, a explicar como é que poderia fazer durante o dia, a explicar várias coisas e às vezes ficava muito frustrada quando a pessoa me chegava na outra consulta e dizia que não conseguiu fazer.
e eu pensava para com os meus botões, mas como não conseguiu fazer se tinha tudo o que era necessário fazer? Então isso levou-me a procurar mais formação para que eu pudesse ajudar da melhor forma o meu paciente, ou seja, o problema nunca é o paciente, o problema às vezes é que nós não temos os conhecimentos, as estratégias ou as ferramentas suficientes para mudar o comportamento alimentar da pessoa. Então fui fazer formação no Brasil, nos Estados Unidos, sobre esta área do coaching nutricional, desta mudança comportamental, e pelo meio, no Brasil, eu descobri uma nutricionista que, tal como eu, também tinha este gosto por melhorar a vida do seu paciente, também queria procurar algo mais do que aquilo que a faculdade nos dava naquela altura, né? Hoje em dia na faculdade já se fala muito destas questões mais comportamentais, estilo de vida também, e ela estava a fazer justamente uma formação para nutricionistas, como é que nós podemos ajudar o nosso paciente, quer seja de uma forma individual, quer seja de forma em grupo, e em grupo de forma online. Então aquilo para mim pareceu, uau, isto é incrível, nunca pensei nisto. E rapidamente, portanto isto deve ter sido aí há uns 4 anos atrás, eu recordo-me que na altura que eu tenho conhecimento, ninguém fazia isto em Portugal. Portanto, eu juntei um grupo de pessoas, já tinha feito num centro de saúde, no qual eu tinha estagiado, fazíamos consulta de grupo, no caso a diabetes, por exemplo, mas assim a nível mais particular, no âmbito da reeducação alimentar, ainda não se fazia. Então, eu fiz o meu primeiro grupo, em vez de ser online, eu disse, não, vou experimentar primeiro fazer presencialmente para sentir como é que é. E, portanto, há cerca de 4 anos atrás eu juntei um grupo de pessoas, na altura penso que talvez umas 20, não tenho bem a certeza agora, e fizemos 6 semanas de um programa que já na altura se chamava Programa Leve para Sempre, que hoje vai na 27ª edição, e que nós começamos a fazer presencialmente. E logo na segunda edição, porque eu recebi contactos de pessoas de outras cidades que queriam que eu fosse lá fazer o programa, então logo na segunda edição passou imediatamente para uma versão online até aos dias de hoje. Foi um teste beta, muito bem. Foi. Então, começaste online e depois quando começaste online montaste aquilo que normalmente nós chamamos a rede digital, montaste a tua rede, etc. E eu lembro que na altura que eu te conheci, tu vendias e-books, tinhas as tuas consultas 1 para 1, ainda bastantes, e já fazias os desafios, ou não? Eu fazia a consulta tal como eu fazia, ou seja, eu trabalhava nestes sítios todos. Exatamente. Depois fazia o programa online, que eu conseguia estruturar o programa e fazer as sessões fora dos períodos em que eu dava consultas. E complementar ao programa, eu criei uma série de e-books de receitas que hoje ofereço, mas que na altura eram vendidos, era um pacote de 3 e-books de receitas para a pessoa saber como colocar na prática as orientações. E depois comecei também a fazer uma estrutura, um programa mais pequeno, para aquelas pessoas que não podiam investir num programa mais intensivo, mais aprofundado, então eu fiz uma série de desafios, penso que cheguei a fazer 7 dias, mas aquilo que teve mais impacto, que passaram milhares de mulheres por esse desafio, foi o desafio 21 dias de leveza, que ainda hoje existe. Portanto, todas aquelas coisas que eu iniciei há 4 anos atrás, tenho muito orgulho de dizer que as consegui melhorar, crescê-las, e hoje em dia são 2 programas que eu também tenho, que ajudam de facto a mulher a emagrecer com consciência. Só para termos uma ideia também do esforço que existe, que eu também gosto de passar aqui os bastidores, porque às vezes as pessoas olham para uma pessoa e acham que é tudo rosas, arco-íris e cumbeia. E nesse momento tu estavas a trabalhar ainda em vários sítios, a fazer consultas, fazias esses programas online e fazias tudo praticamente sozinha. Não era praticamente sozinha. Era mesmo sozinha então. Eu fazia tudo sozinha. Tudo sozinha. Eu posso dizer, só para as pessoas terem uma noção, que é assim, realmente é muito bom nós mostrarmos que nada acontece sem trabalho, nada acontece sem nós colocarmos a mão na massa. Eu lembro-me que nessa altura eu punha a minha filha a dormir, depois de um dia de trabalho, eu ia colocar a dormir e eu tinha criado um compromisso para comigo próprio de todos os dias me sentar à frente do computador e escrever durante 1h30, 2 horas as receitas dos meus e-books. Eu posso dizer que eu demorei 3 meses, eu deitava a minha filha, custava-me imenso depois ir eu trabalhar, mas eu assumi esse compromisso e isso é uma ferramenta incrível da minha profissão hoje, que
que é poder dar este recurso aos pacientes para eles conseguirem mudar a sua vida alimentar, não só com um plano, mas com ações concretas de como ir para a cozinha e transformar um plano em algo delicioso que podem mudar a sua vida e a da sua família. E eu demorei 3 meses só para criar os e-books. Muito importante, isso é muito importante saber, porque as pessoas não se apercebem. Muitas vezes as pessoas dizem, isto é só um PDF ou isto é só uns vídeos. As pessoas não fazem a mínima ideia do trabalho que está por trás de bastidores e por isso é que é importante nós sabermos isso. Muito bem, então depois como é que me conheceste? Essa nutricionista brasileira com quem eu comecei e que ainda sou próxima hoje e a qual eu agradeço. É que é a Isis Moreira? Isis Moreira, exatamente. Sem dúvida alguma. Foi ela que me indicou. Ela por acaso acho que deixou esta fase, esta formação de nutricionistas, acho que ela deixou. Já não trabalha com nutricionistas, mas eu perguntei-lhe, olha, eu gostava de fazer isto também com alguém de Portugal, porque eu sinto que estou assim um pouco, não é? Venho do meu país e parece que fico assim um bocado perdida no meu país, tenho contactos fora, mas não tenho contactos lá. Conhece alguém que me possas indicar? E foi aí que ela me falou de ti. Depois entrei em contacto contigo, depois ainda andamos aqui uma fase de troca de conhecimento. Eu acho que para mim eu preciso de me sentir confiante com a pessoa, preciso de conhecer, preciso saber se temos alinhamento de valores, é uma coisa muito importante para mim. Eu só me conecto com pessoas que eu vejo que de uma forma pessoal e profissional temos valores que são importantes ali em comum. E eu senti essa confiança e obviamente que verifiquei na prática isso, senão eu não estaria, penso que já vamos no 3º ano, não é, do QI Academy, penso que não estaríamos aqui juntos há 3 anos, fui das pioneiras também no teu grupo, se não tivéssemos esse contacto. Uma das coisas que eu me lembro perfeitamente quando começámos foi, porque há uma série de barreiras que nós passamos um bocado nesta jornada, e há bocado em off estávamos a falar de algumas delas, não é? Há uma série de barreiras. Uma delas foi, que eu comecei logo a convencer, de largar o preço, a venda dos e-books, a começar a oferecê-los, e a outra foi a subida de preços, as consultas, e depois a redução dessas consultas. Lembro claramente que foi uma das ações que nós tivemos, em que focámos muito nisso. Essa primeira barreira, porque essa primeira barreira psicológica, tipo, ei, agora vou perder esta receita, ou meu Deus, vou ter que aumentar o preço e não vou chegar às pessoas. Como é que é essa barreira? Porque eu acho que é importante as pessoas perceberem. É uma barreira mental, não é? Como tu estavas a dizer, o nosso cérebro protege-nos do desconhecido, então tudo o que é desconhecido nós queremos não sei se todas as pessoas, mas a maioria de nós se calhar cria algumas resistências, e então a forma como tinha estruturado as coisas era a forma como eu via as outras pessoas fazerem, não é? Ter um valor por consulta, às vezes até baixar um bocadinho o valor da consulta para ter mais pacientes, porque às vezes era aquilo que se costuma dizer, não é? Mais vale um pássaro na mão que 2 a voar, então se calhar mais vale ter um valor menor e ter mais do que ter um valor maior e sabe-se lá se vamos ter, portanto na minha cabeça existia um pouco isso. E eu também tenho uma perspectiva que hoje ainda trabalho dessa forma, que eu gosto muito também de poder ajudar pessoas que não conseguiriam beneficiar do meu trabalho, e eu acho que também fiquei mais livre em relação aos meus valores quando eu escrevi o meu livro. Portanto, eu compilei no meu livro uma jornada de descoberta da alimentação, do próprio corpo, de um emagrecimento mais consciente por apenas 15,50 €. Portanto, eu a partir daí, aquilo que eu trabalho com os meus pacientes, que eu trabalho nos meus grupos, obviamente de uma forma escrita, mais condensada, mas com vários exercícios, com receitas, com tudo aquilo que eu trabalho também nos meus programas, eu senti-me de facto de consciência mais tranquila por eu poder, com valor pequeno, estar a ajudar as pessoas. E isso deu-me mais à vontade para eu começar a experimentar, né, com um bocadinho de receio, aumentar alguns valores, deixar alguns locais, começar a fazer as coisas um bocadinho diferentes, testar outras coisas, e a partir do momento que eu testo e sinto que tenho acolhimento, que as pessoas beneficiam, que eu tenho resultados, então isso dá mais confiança para manter, que é o que eu tenho feito. Eu basicamente começo a chatear a Mona porque era importante lançar. E mais uma vez havia uma barreira e aqui eu gostava que contasse o antes e depois, okay? Depois, ou seja, o antes,
que havia uma barreira também do ponto de vista de stress, do ponto de vista também de se calhar não ter as coisas no lugar, enfim, essas coisas todas, e depois o pós, ok? Isto de lançar, não é? Eu achava que tinha que estar um bocadinho melhor preparada, aquelas coisas, não é? Que eu tenho uma coisa em mim, que é, eu sou muito aventureira, eu arrisco muito. Portanto, eu fiz coisas em Portugal que eu até escrevi no meu livro. Eu fiz coisas em Portugal há 4 anos atrás que eu não vi ninguém a fazer, que eu vi excelentes resultados e que hoje eu já vejo as mesmas coisas, às vezes com a mesma estrutura que eu fiz ou que ainda faço, às vezes até com um nome muito semelhante. E, portanto, de certa forma, fui também desbravando aqui um pouco o terreno. Portanto, eu não me considero uma pessoa receosa nem medrosa, considero muito pelo contrário e a minha experiência de vida tem-me demonstrado isso. Só que, no meio destes riscos e por aí fora, há outros que eu hei de lá chegar, porque eu quando ponho uma coisa na cabeça, normalmente aquilo não sai do meu radar e vou concretizar, só que às vezes demora um bocadinho mais. Então eu andava ali, não, este mês se calhar não, se calhar para o próximo, aquelas coisas todas, não é? E depois chegou uma coisa que veio revolucionar a minha vida, infelizmente para o nosso país trouxe muitas coisas de mal, não é de mal, foi o ano passado em março o Covid, mas eu sei que para mim foi um abre-olhos e eu sei que para muitas pessoas com quem eu também falo também foi um abre-olhos e apesar de todo o sofrimento que houve em termos de saúde, em termos de falecimento de pessoas, em termos económicos, de facto isso fez-me parar, obrigou-me a parar este corre-corre de uma clínica para outra, de um local para outro, e eu percebi que eu tinha mais energia, que eu tinha mais foco no meu trabalho, que eu podia ajudar mais pessoas, porque ao fim e ao cabo é isso que eu estou a fazer neste momento, eu estou-me a desgastar menos em termos físicos no corre-corre do dia e depois uma pessoa desmarca e entre fazer isto ou fazer aquilo já se foi o dia, não se utilizou aquela hora da desmarcação para outra coisa útil, acabamos por chegar a casa com uma sensação às vezes até de frustração, o que é que eu fiz porque aquela pessoa não avisou que iria faltar, podia ter feito isto. Então comecei a orientar muito mais o meu trabalho, neste momento eu só trabalho num hospital, trabalho no Hospital Cofo no Porto e o resto eu dedico aos meus programas online. Isso permite-me com que eu consiga chegar a pessoas que não podem pagar um acompanhamento privado de uma consulta individual ao longo de alguns meses e consigo chegar em termos nacionais e internacionais, que eu tenho pessoas de outros países também, consigo chegar a muitas pessoas independentemente dos seus horários, da geografia e isso faz com que eu me sinta também muito bem, porque ao fim e ao cabo eu sou nutricionista para mudar a vida das pessoas e se eu sei que consigo tocar mais pessoas e se eu sei também que com o meu trabalho eu toco mais famílias, não sou a pessoa que me consulta, eu sinto que de facto o meu trabalho faz sentido e é também isso que eu quero fazer. Só que agora com os lançamentos, também do ponto de vista de resultados, já estás a conseguir fazer lançamentos muito próximos mesmo dos 6 dígitos, o que mesmo em outras áreas, mesmo com colegas da área do marketing, que supostamente são os experts destas áreas, muitos marketeers não estão lá ainda, não estão lá. Portanto, já estás mesmo próximo disso e isso também dá-te, porque às vezes as pessoas não olham para isto, mas que o facto de nós conseguirmos ganhar dinheiro permite-nos ajudar mais pessoas, mesmo aquelas que não pagam nada. Exatamente. Isso é importante as pessoas perceberem, porque todo o conteúdo gratuito, todas essas coisas gratuitas que nós fazemos, podemos fazer mais, quanto mais também conseguimos ganhar do outro lado e, portanto, isso é importante. Olha, qual foi a importância ao longo destes últimos 3 anos, não é? Qual foi a importância que teve nesta tua evolução a envolver-se dentro dos programas que há? Foi total, porque de facto fazer estas coisas de forma sozinha, ou uma pessoa passa o dia metido no estudo daqui e daquela e depois mistura tudo, é o que eu digo aos meus pacientes, vai à net procurar qual é a dieta que funciona, e nada resulta, ou então nós confiamos num profissional
e acabamos por fazer os programas, pertencer ao grupo, que é o meu caso, e beneficiamos com a orientação, com o apoio, com o suporte, com a visão de às vezes um aspecto que está ali à frente dos nossos olhos, mas está tão à frente dos nossos olhos que nós não conseguimos ver e que no caso é muito mais fácil para ti, que tens experiência, tens conhecimento, a alertar, orientar, focar. Então isso para mim tem sido essencial, foi essencial quando eu comecei lá atrás e tem sido essencial agora, ou seja, eu já te disse isto várias vezes e continuo a dizer, eu não me vejo a sair do nosso grupo, está bem? Portanto, já te disse isto várias vezes, está sempre gravado, porque me sinto bem, porque sinto que estou junto de pessoas que têm a mesma visão que eu, porque aprendemos uns com os outros, nem sempre eu estou sempre ativa dentro do grupo, mas de facto é um grupo que me dá muito orgulho estar e contribuir, obviamente também, e portanto não vejo outra possibilidade de nós desenvolvermos o nosso negócio sem estarmos junto de pessoas que estão também com outros profissionais a aprender, a evoluir, que conhecem a nossa realidade e que nos ajudam a superar às vezes os nossos desafios, às vezes desafios de conhecimento, outras vezes desafios de mindset, às vezes desafios só de ação, de pôr uma data e avançar, portanto isso de facto é fundamental e agradeço, já te agradeci várias vezes e continuo obviamente a agradecer, porque de facto é fundamental para quem quer estar em qualquer área, especialmente nesta área que estamos a falar aqui do digital, estar rodeado de pessoas que acrescentam, que sabem, que conhecem, que ajudam, que apoiam e que orientam, porque é a forma mais fácil de nós chegarmos em linha reta. É exatamente aquilo que eu digo aos meus pacientes, pode andar aí aos zigue-zagues, ou pode escolher uma metodologia comprovada, que eu já tenho imensas edições, que leva de um ponto para outro em linha mais reta, sem andarmos perdidos em várias confusões e informações, e portanto este é o sítio certo. Olha, como é que a Sandra de hoje sente-se em relação à Sandra de há 4 anos atrás? É assim, eu olho para mim e eu sempre fui uma sonhadora e quero continuar a ser. Portanto, a única diferença é que eu amo concretizar os meus sonhos. Então, eu já tenho sonhos para a frente, não é? Sonhos que eu se calhar há 3 anos atrás, 4 anos atrás nunca imaginaria e espero daqui por 5 anos ter sonhos que eu neste momento também nunca imaginaria, porque eu acho que é isso que nos faz crescer. Eu sou muito a favor do meu autodesenvolvimento, ou seja, eu tento crescer em várias áreas da minha vida, não só na minha profissão, mas eu como pessoa também, porque eu consigo depois imprimir isso na minha profissão, consigo imprimir isso em todas as áreas da minha vida. Então aquilo que eu sou de diferente em relação ao passado, ou há 4 anos ou há 3 anos atrás, esta evolução contínua, é este colocar em prática, há duas palavras que eu adoro, que é sonhar e agir. Nada acontece sem a ação, mas também a ação sem termos um sonho, uma visão por trás, também às vezes é difícil de quase disparar em todos os lados, então sinto-me mais madura no meu caminho, sinto-me com mais conhecimento, com mais estrutura, com mais capacidade, a minha empresa foi crescendo, hoje em dia tenho também pessoas na minha equipa, portanto para além de ser nutricionista sou também responsável pelas pessoas que eu tenho na minha equipa, isso é um desafio também para mim, porque não foi, digamos, a profissão que eu abracei, gerir pessoas, mas sim cuidar dos meus pacientes, cuidar das minhas alunas que eu amo, mas com as responsabilidades e com o crescimento vem também outras coisas e no caso tenho que gerir também as pessoas e gerir a minha equipa para que as coisas funcionem todas bem, porque aquilo que eu quero mesmo com o meu trabalho são 2 coisas que eu partilho sempre com as minhas alunas, que é resultados e experiência. Eu quero que elas tenham uma ótima experiência, que isso é traduzido sempre pelos testemunhos delas e quero que elas tenham ótimos resultados. E isso também tenho vários testemunhos que eu comprovo e é isso que me alimenta, é isso que alimenta a minha equipa a fazermos cada vez melhor. Portanto, é esta maturidade, esta evolução. E por acaso ficaste aí um ponto, estamos quase para o término, que é quando nós estamos a evoluir, e há uma amiga minha chamada Barry, que ela hoje em dia trabalha com os grandes nomes, Tony Robbins, etc. E que ela diz New Level, New Devil, que é novo nível, novo diabo, basicamente. E neste momento quais é que tu vês são os teus maiores desafios, sei lá, para o próximo ano e quais são mais ou menos os teus objetivos deste próximo ano?
Uhum. Então, os meus maiores desafios, o engraçado é que não estão relacionados com a minha profissão nutricionista. Portanto, eu sou nutricionista todos os dias com as pessoas que eu tenho, não é? Com os meus pacientes, com as minhas alunas, mas os meus maiores desafios são o crescimento da minha empresa, da minha equipa, para que eu consiga passar esta visão, as competências, o conhecimento, para que aquilo que eu sou enquanto nutricionista com estas pessoas seja, digamos, materializado na empresa toda e em tudo o que nós fazemos. Ao mesmo tempo, também tenho várias ideias de coisas que quero fazer e é óbvio que isso implica o sair da minha cabeça para passar essa visão a outras pessoas. E às vezes eu acho que em pessoas que são criativas, essa é a dificuldade. Porque eu não sou aquela pessoa assim toda organizadinha nas ideias, não, eu tenho as ideias e elas é aquilo que eu dizer, é um sonho, uma visão, estão toda a gente na minha cabeça e às vezes é muito difícil operacionalizar para outras pessoas, baixar um bocadinho o aviãozinho, né? Chegar à terra e dizer com palavras corretas as coisas certas, porque é uma coisa assim quase misturada. Então esses são os meus maiores desafios, é crescimento da empresa, crescimento da equipa de forma organizada, estruturada, para que nós consigamos crescer, continuar a crescer. O que é isto crescer? É continuar a dar um ótimo serviço às pessoas que me procuram, que decidam confiar no meu trabalho, com, digamos, toda esta estrutura por trás organizada, focada e neste objetivo que é o nosso cliente. Sim, não é fácil, não é fácil. Olha, nós estamos muito perto em setembro, também vamos ter uma nova Masterclass, vai ser a 11ª edição, isto é umas edições atrás das outras, e vamos ter também a abertura de inscrições para o KDF. O que é que dirias às pessoas, primeiro, para participarem eventualmente em estes eventos que nós produzimos e que tu conheces, o que é que tu dirias às pessoas? Primeiro de tudo, não podem faltar. Isto é obrigatório. É assim, na minha profissão, eu vou a congressos e pago. Eu nunca vou a um congresso, e eu vou a congressos nacionais e internacionais, agora é tudo online, mas pagamos na mesma, não é? Eu pago. E quando o Ricardo faz uma masterclass que é gratuita, todo o conhecimento, todas as estratégias, todas as ferramentas, tudo que o Ricardo ensina, demonstra e explica, é conhecimento que ele poderia muito bem cobrar por isso. É quase como, falando aqui da nutrição, é quase como se fosse um congresso. Então, primeira coisa é, se alguém está disponível para dedicar o seu tempo, a sua energia e a sua equipa a preparar um evento destes, completamente gratuito, onde vocês já sabem ou já saem dali a aprender diversas coisas que vão ser importantes no vosso negócio, então é uma oportunidade que não devem perder. Depois, obviamente, o segundo passo será, depois de vocês sentirem na pele tudo aquilo que acontece num evento destes, é perceberem para vocês próprios se é uma pessoa com quem vocês veem essa credibilidade, essa confiança de continuarem de mão dada para que o Ricardo vos ensine o método, a estrutura, a sequência, para que vocês consigam levar o vosso negócio a outro nível. E isso não precisa ser eu a falar só, porque vocês veem imensos testemunhos do Ricardo e veem tudo aquilo que acontece dentro dos programas do Ricardo, que são verdadeiros cursos intensivos sobre tudo aquilo que nós não conseguimos aprender no outro lado, se não ir buscar coisas avulso, que era aquilo que dizíamos, não é? Tudo junto depois não vai dar em nada. Mas o primeiro passo é participarem de facto na Masterclass. O que dirias a muitos profissionais que não conhecem esta realidade, ou não estão em contacto, ou seja o que for, e que ao mesmo tempo também têm um desejo, como tu tens, mas tu concretizaste, de ajudar muitas pessoas, e que também, provavelmente, muitos deles estão a passar algumas dificuldades, não sabem muito bem como é que hão de se orientar, etc. O que é que tu dirias a esses profissionais? Também muitos deles são empreendedores. Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer a esses profissionais é que eu já estive lá, ou seja, eu já estive lá. Aquilo que nos diferencia é o tempo, é a estratégia e é a ação. Ou seja, eu lá atrás eu decidi que eu tinha que agir para mudar aquilo que eu queria mudar, eu decidi que precisava de tempo para que as coisas acontecessem e acima de tudo eu precisava de um plano, de uma estratégia, precisava de um mentor, precisava de uma orientação. No início parece avassalador.
é muita informação, é muita novidade. Mas aquilo que nós temos que nos lembrar é que Roma não se construiu num dia. Grandes cidades, grandes monumentos, tudo o que nós vemos à nossa volta, se nós pensarmos, demorou muito tempo, teve uma estrutura por trás, tem uma estratégia, tem um plano, tem ação. E de facto isso nós temos que nos lembrar naquele momento em que parece que aquele emaranhado de coisas que temos que fazer está à nossa frente. E às vezes precisamos de parar um bocadinho, decidir o que é prioritário naquele momento e ir avançando. À medida que nós vamos avançando, nós vamos ganhando confiança, as coisas vão começando a acontecer, em não querer abraçar logo o mundo, é dar passo a passo, em não nos compararmos, porque há pessoas que já estão nisto há mais anos, então é muito fácil nós dizermos, eu também quero estar naquele nível, mas nunca se esqueçam que para nós chegarmos àquele nível, nós tivemos que dar aqueles primeiros passos, ninguém aprende a correr sem primeiro começar a gatinhar. Então, nesses momentos em que nós nos sentimos assoberbados, que eu também me sentia, não é? Quando eu tinha que deitar a minha filha e escrever os meus e-books, é nesses momentos que nós um dia vamos olhar para trás e dizer, caramba, valeu mesmo a pena. Eu não andei a disparar para qualquer lado, eu sabia o que é que queria, eu sabia o que tinha que ser feito, eu sabia que no início não ia ser perfeito, mas era o melhor que eu podia fazer com aquilo que eu tinha. E aos poucos nós vamos melhorando, vamos crescendo e vamos tendo sempre esta visão de serviço. Eu estou aqui para fazer o melhor pelo meu cliente e tenho essas duas responsabilidades, que é a experiência e os resultados. E à medida que eu cresço, as pessoas que eu acompanho também crescem. E, portanto, isto consegue-se com tempo, com uma estratégia, com um mentor, com o desenvolvimento de competências que não é de um dia para o outro. Muito bem. Olha, Sandra, onde é que as pessoas te podem encontrar? Então, nas redes sociais, Sandra Ribeiro, nutricionista, tudo nas minhas redes é com este nome, site, Facebook, Instagram, YouTube, Sandra Ribeiro, nutricionista. Vão lá, sigam a Sandra, principalmente se és mulher e realmente precisas de fazer uma revolução aí à tua nutrição, a Sandra é sem alguma a pessoa indicada para fazer esse papel. Por isso, sigam. E se estás no podcast, não te esqueças, deixa um comentário, deixa a tua pontuação, porque é isso que nos faz chegar mais longe. Se estiveres no YouTube ou noutra rede social, deixa um comentário, que eu gosto sempre de... E eu leio, eu realmente, eu não sei o que é que acontece contigo, mas eu leio mesmo os comentários. Claro, leio. Não, lemos que é para conseguir melhorar aquilo que nós fazemos. Eu leio todos os comentários. Inclusive, nós agora estamos num projeto chamado 38E, que eu lancei no nosso último encontro de mentoria, que eu lancei o projeto 30D, que é 30 e-mails, um mail por dia. E eu fiz 38, estou a fazer 38 mails. E então, e no primeiro mail eu disse que ia ler todos os mails que da resposta. Recebi, neste momento acho que são bem milhares de e-mails de resposta. E então no primeiro dia deitei-me às 5 da manhã, estava num retiro de negócios fechado num hotel, e deitei-me quase às 5 da manhã a ler os mails todos que tinham sido a resposta. Por isso, nós lemos, pessoal, nós lemos. Se estiveres aí desse lado e achares que não... Agora, é impossível respondermos a todos, mas por acaso a minha equipa está a responder a todos os mails. A minha equipa está a responder a todos os mails. Não é fácil, está a ser assoberbante. Qualquer um de nós, eu digo aqui nós, eu, a Sandra e qualquer pessoa da nossa comunidade, nós vemos as pessoas do outro lado, ou o e-mail que nós temos, nós não olhamos para ele como e-mail, mas olhamos sempre para a pessoa que está por trás, e é isso que nos faz caminhar. Por isso, um grande abraço, cheio de força e energia, e acima de tudo, com muito aqui. Tchau!